Estamos de volta agora com as meias finais do Sub-8, o Ribeira Brava com o Nacional. Temos connosco o professor André Seabra. O que é que lhe... E agora cá está o primeiro gol do jogo, marcado pelo jogador do Nacional. O segundo gol do jogo, peço desculpa. Há pouco o Nacional já tinha marcado então o primeiro. O segundo gol, o Nacional já construiu um resultado no início do jogo, já 2-0. Professor André Seabra, Sub-8, já falamos um pouco sobre isto, mas este é um escalão interessante de seguir, não é? Onde a diversão está muito associada ao contacto com a bola. No fundo não há assim grandes preocupações em termos de táticas nem nada disso. Eu costumo dizer, e é a minha opinião, como é evidente, vale o que vale, mas é a opinião que tenho, que eu julgo que a São Vicente Cup, nomeadamente os escalões etários, os escalões competitivos que São Vicente Cup cobre, são aqueles que eu considero verdadeiramente importantes, porque são momentos de aquisição de comportamentos, de valores, de princípios, que neste momento muitas das crianças que não estão envolvidas em desporto não os apresentam, e por isso eu considero que este intervalo etário antes da entrada na adolescência, como sendo, digamos assim, os escalões etários decisivos da aprendizagem das próprias crianças. E aquilo que temos vindo a assistir aqui, naturalmente, é que a generalidade destas crianças que estão envolvidas na São Vicente Cup são crianças que se observam
um conjunto de princípios relacionados naturalmente com o jogo, um conjunto de comportamentos, o saber estar em grupo, o saber estar em equipa, o saber respeitar os adversários, o saber respeitar os árbitros, o saber respeitar as opiniões às vezes um pouco não muito corretas por parte do público também. Ou seja, eu considero que são momentos ótimos de aprendizagem que vão ser decisivos na vida futura destas próprias crianças. É evidente que, e quando pensamos na questão do jogo de futebol, é evidente que o conjunto de princípios que se procura com uma criança que tem uma idade entre os 6, 7, os 8, os 9, os 10 e os 11 anos de idade, logicamente que não são de maneira nenhuma os princípios nem as preocupações que o adulto, enquanto jogador de futebol, naturalmente deverá cumprir. E aqui, essencialmente, aquilo que se considera muito importante é que a criança apresente ou consiga, através do desporto, cumprir alguns aspectos que são decisivos para, por um lado, se algum dia tiver a chance de chegar ao alto nível, que os apresente, mas se eventualmente, que é o que vai acontecer com a maioria das crianças que estão aqui, que não vão de maneira nenhuma chegar ao futebol sénior como atletas profissionais, mas esperamos naturalmente que cheguem à idade adulta como crianças ou como homens capazes de ter um estilo de vida ativo. E por isso, o que é que se considera decisivo? Considera-se, primeiro, que todas estas crianças, e é aquilo que elas manifestam, tenham prazer naquilo que estão a fazer. Tenham festa. A São Vicente Cup é um momento de enorme festa. Que se divirtam. Simultaneamente, compitam, façam alguma competição, que é o que estamos aqui a verificar, mais um o golo do Nacional, e que naturalmente tenham sucesso. Penso que será já o terceiro, não é? O segundo ou terceiro. E, portanto, essencialmente, aquilo que me parece importante dizer aqui é que estas crianças de sub-8 que temos vindo a assistir aqui estão a cumprir estes aspectos todos. E que se eventualmente não chegarem ao futebol sénior, com toda a certeza, são pessoas que ficarão para sempre na sua memória com a imagem da São Vicente Cup, como, digamos assim, um momento em que eu participei quando tinha 8, 9 anos de idade, onde houve muita festa, onde houve muita diversão, onde houve muita companhia, onde houve muitas relações, em que conheci muita gente e que naturalmente foram momentos decisivos para que eu hoje faça desporto. Eu acho que isso é que é o principal objetivo. Agora, do ponto de vista do jogo, como é evidente, o jogo, do ponto de vista da aprendizagem, ainda é um jogo, digamos assim, um pouco rudimentar. Isto é, ainda se assiste neste escalão etário a um dos primeiros problemas que normalmente se verifica em quem inicia um desporto de equipa, é que a generalidade das crianças segue a bola. E, portanto, vão todas atrás da bola. Embora aquilo que se verifique já é que há a preocupação por parte dos treinadores em que haja, digamos assim, aquilo que nós dizemos, uma descentralização da bola. Isto é, a criança começa a perceber que não é meramente ela e a bola, mas é ela, naturalmente a bola, já nestes e os escalões, seus companheiros. Já nestas idades. Exatamente. No entanto, também me interessa dizer aqui que também nos dias que correm existe, e eu julgo que é um aspecto negativo, mas cada um tem o seu entendimento, há preocupação demasiadamente forte para que ainda para mais é passado em situações que do ponto de vista da melhoria da disponibilidade motora das crianças é praticamente nula, ou seja, a criança está praticamente o dia todo sentado. E normalmente quando sai às 18h20, logicamente, pelos constrangimentos que as sociedades vivem na atualidade, a generalidade das famílias, dos pais, não possibilitam nem permitem que a criança tenha a liberdade que no nosso tempo nós tínhamos para podermos usufruirmos da rua de acordo com as nossas regras, com a nossa organização, com a nossa bola, e em que estávamos horas e horas e horas, digamos assim, a trabalhar e a exercitar essencialmente aquelas habilidades e aqueles gestos técnicos mais básicos, coisa que nos dias de hoje isso não acontece, que as crianças não têm esse espaço, nem na escola, nem após o período letivo. E aquilo que acontece é que naturalmente muitas das crianças acabam por, aquelas têm disponibilidade, porque por exemplo no continente, a disponibilidade de frequentar uma organização desportiva também não é fácil pelas questões financeiras que o pagamento de uma mensalidade exige e que não está ao acesso da generalidade das crianças, infelizmente. E por isso
Ao chegarem ao clube, ao chegarem à organização desportiva, muitas das vezes há a preocupação da parte dos treinadores em, digamos assim, organizar as suas equipas, procurar que as suas equipas apresentem um conjunto de princípios ofensivos e defensivos nas suas equipas e que muitas das vezes são demasiadamente, é a minha opinião, vale o que vale, restritivos. Ou seja, não possibilitando digamos assim, este desenvolvimento, este treino destas habilidades motoras. E isso vai prejudicar o jogador a médio prazo? Como é evidente. Como é evidente. Normalmente nós temos mais ou menos esta noção. Para se chegar ao alto nível em qualquer área da vida, e a ciência tem-nos mostrado mais ou menos isso, qualquer pessoa, independentemente da área, se estivermos a falar de um violinista, de um pianista, de um pintor, de um futebolista, de um jornalista, de um professor, normalmente aquilo que é mais ou menos descrito é que nós precisamos de uma quantidade significativa de horas de treino, de empenho. E o número de horas que normalmente nos é apresentado anda na casa das 10.000 horas. Isto é, corresponderão mais ou menos a 15 anos de preparação, que é a preparação até chegarmos, digamos assim, à idade adulta. E aquilo que acontece é que, infelizmente, e os nossos órgãos políticos e educativos não conseguem compreender que, do ponto de vista do desenvolvimento desportivo, não chegam os 2 períodos de 50 minutos, ou os 2 períodos de 90 minutos de aulas de educação física na escola, e não chegam também as 2 sessões de treino ou as 3 sessões de treino que estas crianças de sub-8, sub-10 e sub-12 com toda a certeza realizam durante o seu ano. Isto é porque as crianças, de facto, na atualidade, não têm aquilo que nós tínhamos. Tínhamos alguma disponibilidade de tempo, tínhamos espaços disponíveis e tínhamos a possibilidade de brincar, coisa que nos dias de hoje estas crianças não têm essa possibilidade. E, como tal, aquilo que vai acontecer, claramente, é que, nos próximos anos, o ter um jogador adulto, o ter um futebolista adulto, que seja do ponto de vista técnico, seja, digamos assim, do ponto de vista técnico robusto, que apresente uma elevada qualidade técnica, logicamente que isso terá que ter repercussões em função da realidade atual, como é lógico. Exatamente. E no geral, que opinião que o professor tem do futebol de formação aqui na Madeira? Este torneio parece-me que é marcante. Eu pessoalmente, e também já disse à organização do evento, tenho ao longo da minha carreira, embora não esteja ligado ao treino propriamente, ao campo, ao treino de campo, aproximadamente há 10 anos, mas continuo a acompanhar toda a formação de treinadores e por isso é que assumo também algumas responsabilidades em algumas das coisas que referi anteriormente, mas tenho acompanhado de uma maneira muito, muito clara e muito significativa ao longo da minha carreira e tenho participado em diversas ações em vários clubes, em Portugal e no estrangeiro, quer situações mais organizações de clubes, quer organizações mais académicas, e posso dizer com toda a sinceridade que é provavelmente o torneio cuja organização, cujo ambiente, cujo envolvimento mais me marcou positivamente. Eu acho que é um torneio verdadeiramente extraordinário e que acredito que a organização, sendo madeirense, porque é essencialmente madeirense, acredito eu, logicamente também há um reflexo de eventualmente as coisas que acontecem aqui na Madeira. E aquilo que nós vemos nestas equipas é que observa-se que há trabalho, observa-se que há preocupação por parte dos treinadores, observa-se que as crianças são crianças que estão a ser submetidas a um programa de treino que acredito bem orientado, bem organizado, que é feito com determinados objetivos e que esses objetivos se podem ver. E acho que são estas organizações destes eventos que nos possibilitam também, de uma maneira muito evidente, perceber aquilo que está a ser feito nos clubes. Agora, o que eu acho, muito sinceramente, e aí os clubes também não têm, de facto, mais possibilidades, provavelmente, de poder fazer, é que a escola precisava de fazer um pouco mais por estes miúdos e ajudá-los a melhorá-los do ponto de vista das várias habilidades que são importantes para o futebol em particular, mas para o desporto em geral. E que neste caso concreto aquilo que temos vindo a assistir é
de uma maneira muito clara, um desinteresse por parte dos responsáveis políticos pelo desporto. E por isso eu acho que a organização destes eventos vem colmatar muito daquilo que as organizações políticas e educativas não fazem, infelizmente, pelas nossas crianças. Estava a falar do trabalho dos clubes da formação. Os clubes mais pequenos têm tendência também a trabalhar cada vez melhor na formação. Se compararmos há uns 15, 20 anos atrás, fazendo uma comparação no futebol nacional, em termos gerais, não é? Eu acho que do ponto de vista da formação dos treinadores está incomparavelmente melhor. Participo na formação de treinadores desde 1997. Já lá vão aproximadamente 15 anos, ou 16 anos, ou 17 anos que participo na formação. É incomparável aquilo que acontece hoje do ponto de vista da formação dos treinadores. Temos treinadores muito bem formados, temos extraordinários treinadores, São mas vários temos casos coisas... de treinadores que têm se ingrado, não é? Os portugueses. Pronto, Cada e vez isso mais. é possível nós, até estas dificuldades que os nossos clubes vivem, também possibilitam naturalmente que o treinador esteja mais preparado para todas as circunstâncias, e é por isso que nós assistimos aqui a um elevado número de treinadores com enorme sucesso em vários cantos do mundo. Portanto, isso não é por acaso. Portanto, nós temos treinadores extraordinários. Agora, temos algumas coisas que me parece que há 10, 15 anos atrás não eram piores. E esse é um dos aspectos que eu considero, como falei anteriormente, que eu acho que há alguns anos atrás eram um pouco melhor do que agora. E que é esta questão de, nestas idades, parece-me que antigamente havia uma preocupação muito mais pela questão técnica nestas idades do que existe hoje. Hoje existe uma preocupação essencialmente centrada nas questões táticas. Mas isso também não tem a ver com o próprio facto dos treinadores estarem cada vez mais, como é que eu diria, muito mais especializados, com mais formação, logo têm mais conhecimentos, querem ao mesmo tempo desenvolver mais a parte tática, não sei, digo eu. Não é? É evidente que quando falamos da evolução do treino em futebol, ou treino das generalidades, das modalidades esportivas, nós fomos vivendo em várias etapas. Vivemos uma etapa na década de 70 e na década de 80. Só interromper para dar conta de um gol do Ribeira Brava, que reduz aqui a diferença, a desvantagem que tem. Ao muito me engano, estamos com 3-1 no marcador, favorável ao Nacional. Desculpa a interrupção. Não, mas claro, o que eu estava mais ou menos a dizer é que nós fomos vivendo ao longo do ponto de vista das metodologias de treino a utilizar no futebol, como em qualquer coisa na vida, nós vamos evoluindo e vamos transitando de fases. Claro que às vezes sentimos que algumas das fases provavelmente não teriam sido as melhores, ou que alguns aspectos das diferentes fases provavelmente não deveriam ter sido feitos ou realizados. E quando falamos, por exemplo, do futebol em particular, a década de 70 foi uma década essencialmente centrada no aspecto físico. Ou seja, o aspecto físico era um aspecto primordial. Isto é porque a generalidade dos treinadores na altura, naturalmente, beberam muita do conhecimento que veio essencialmente do atletismo, do halterofilismo e do judo, que eram naturalmente as modalidades desportivas que, do ponto de vista do conhecimento científico, logicamente, nós tínhamos mais acesso a esse tipo de informação. 4-1. Rapidamente se compreendeu que, logicamente, o desporto individual não é o desporto de equipa, e neste caso concreto o atletismo não é o futebol. E a fase seguinte foi uma fase muito centrada nos aspectos técnicos. Depois, essencialmente a partir da década de 90, e muito particularmente a partir do ano 2000, há essencialmente uma forte preocupação pelas questões